Abre comigo o Evangelho de João, capítulo 7. Capítulo 7 de João, versículo 21. Amém? João capítulo 7, versículo 21. Acompanhe aí na sua Bíblia. Disse Jesus: fiz um milagre e todos vós admirais? Porque Moisés vos deu a circuncisão, embora na realidade ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, por que vos indignais contra mim por ter curado um homem todo no sábado? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém? Podem sentar. Em nome de Jesus, que possamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Deus tem uma palavra para nós e nós estaremos aqui absorvendo aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós queremos hoje estar meditando em cima dessa palavrinha aqui e reconhecer que o Senhor é Jeová Tsidkenu. Ele é a nossa justiça. Amém, meus irmãos? Cabe a Ele a justiça. Cabe ao Senhor julgar. Somente ao Senhor. Então não cabe a nenhum de nós estarmos julgando. Mas precisamos hoje entender alguns princípios de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes os homens querem julgar, mesmo diante da lei do Senhor. A lei, ela não salva. Ninguém foi salvo pela lei. E também nós precisamos entender que pela graça nós somos salvos somente quando manifesto os nossos erros pela lei e convencidos, assim seremos salvos pela graça. Então a lei e a graça se completam. A lei e a graça são duas coisas que se completam. Mas nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes nós agimos como juízes. E eu quero dizer para vocês, nós não precisamos e não queremos, e vamos entender esse princípio, cair no tribunal dos homens. Mas uma coisa eu falo para vocês, todos nós, todos, sem exceção, estaremos no tribunal de Cristo. Amém, meus irmãos? E quando às vezes a gente fala na questão do tribunal de Cristo, nos assusta. Em Romanos capítulo 14 fala a respeito do tribunal de Cristo. Que não é que seja para condenação para aqueles que já são dele, mas que possamos receber o nosso galardão, aquilo que Deus tem reservado. E como diz ali em Romanos 14, todos nós prestaremos contas de todos os nossos atos e palavras. Então o que nós precisamos entender é que quem julga é o Senhor. Mas também não podemos cair em outro extremo, de simplesmente negligenciar e deixar os nossos conhecidos, parentes, familiares, e assim, o nosso irmão, o próximo, aquele que está próximo de nós, ir para a ribanceira, ir para o abismo e não alertarmos com relação ao que diz a palavra, o que diz a lei de Deus. Amém, meus irmãos? Porque pelo fato de falar assim, não, quem julga é o Senhor, então não tem problema, o meu amigo ali, aquela pessoa está indo, eu estou vendo que está indo para o abismo, eu vou deixá-lo ir. Então cabe a nós exortarmos, falarmos, estarmos exortando, colocando, para que eles possam acordar, mas quem vai julgar é o Senhor. Amém? Isso é tão interessante, isso aí é tão importante para nossas vidas, que Davi, por exemplo, soube isso desde o princípio, e com toda a sua queda, ele preferiu estar nas mãos de Deus do que no tribunal dos homens. Nós vemos também, pegando alguns exemplos na palavra, que no tribunal dos homens, Herodes ficou sentado no trono, enquanto João foi para a prisão. Nós vemos que no tribunal dos homens, José, sem ter pecado algum, falha alguma, foi para o calabouço. Então nós precisamos entender esses princípios. E aqui o Senhor Jesus nos alerta.
esse versículo 24, diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E a reta justiça cabe ao Senhor. Amém, meus irmãos? E eu quero hoje estar pegando mais uma parte aqui, que é muito interessante para nós meditarmos nessa noite. Um pouquinho mais à frente. Então, esta passagem que acabamos de ler, Jesus, ele está em Jerusalém na festa dos tabernáculos. Mais ou menos esse período que nós estamos agora. O calendário deles muda um pouco em relação ao nosso, mas começou o dia 21 e vai até o dia 28, aqui no nosso calendário, a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Então é mais ou menos esse período, vamos colocar dessa maneira. E Jesus vai à festa dos tabernáculos. E ali ele começa a ensinar, ele começa a falar, ele começa a pregar, a curar, a libertar. E isso traz para os fariseus e doutores da lei uma inveja, uma coisa assim, porque de repente eles mesmos começaram a questionar, falar assim: como pode esse homem fazer tantas coisas? E estavam já planejando destruí-lo, prendê-lo e matá-lo. Olha comigo, volta um pouquinho para a gente começar a entender. Aqui no versículo 19, um pouquinho à frente de onde nós pegamos, o versículo 19 nos diz: não vos deu Moisés a lei, contudo nenhum de vós pratica. Por que procurais matar-me? Então nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus falando com aqueles homens, os doutores da lei, e falando: vocês estão procurando me matar? Mas assim não conseguiram. Um pouquinho mais à frente, no próprio capítulo 7, um pouco à frente do trecho que nós lemos, no versículo 30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Amém, meus irmãos? Então procuravam matá-lo, procuravam prendê-lo, só que não conseguiram, porque a hora dele não tinha chegado. E os próprios fariseus, os doutores da lei, que em certa parte eles tinham autoridade para fazê-lo, não conseguiu. Porque Jesus é Deus, e em Deus ninguém toca, a não ser que faça como ele fez. Ele se entregou em nosso favor, na bênção. Então, tentaram matá-lo, não conseguiu. Tinham modos de prendê-lo, não conseguiu prendê-lo. Mandaram homens, soldados, para prendê-lo. Continuando um pouquinho aqui no versículo 31. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Versículo 31. Contudo, muitos dos que entre a multidão creram nele diziam: quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. Então os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Eles não conseguiram prender Jesus, e agora enviam guardas para prendê-lo. Olha só, eu estou colocando aqui o cenário, amém, meus irmãos? Para nós entendermos o que estava acontecendo quando Jesus falou essas coisas, e quando falou algo mais que nós vamos entender daqui a pouco. Então o cenário era esse: queriam matá-lo, não conseguiram. Queriam eles mesmos prenderam, não conseguiram. Enviaram guardas, e eles tinham autoridades, e os guardas tinham o poder para prendê-lo, não conseguiram. Olha o que aconteceu com os guardas que foram tentar prendê-lo. Um pouquinho mais à frente, versículo 45. Finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não trouxeste? Responderam os guardas: jamais alguém falou como esse homem. Replicaram os fariseus: também fostes enganados? Creu nele algum dos chefes dos fariseus? Os guardas que foram prendê-lo, meu irmão, converteram. Os guardas que foram com a carta, o mandato de prisão, pararam ali, começaram a ouvi-lo e falaram: como ninguém fala igual esse homem, ninguém faz igual ele. Então esse é o contexto. Jesus está aqui nesse momento, no penúltimo dia da festa dos tabernáculos. E agora eu quero entrar num outro ponto que é importante para nós nessa noite. O Evangelho de João, no último capítulo, diz que Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, que não dava nem para escrever nos livros, em todos os livros. Você crê nisso? Amém? Mas tem um aqui que é importante nós meditarmos diante dessa situação. Vai comigo agora um pouquinho mais à frente, no capítulo 8,
aqui do Evangelho de João. Amém? Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e se assentaram para os ensinar. Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Vamos por partes aqui. Essa passagem é muito interessante. Agora, no arraiar do último dia da festa dos tabernáculos, começa a sair os primeiros raios de sol. Jesus, que estava no Monte das Oliveiras, que tinha ido no dia anterior, desses fatos que eu acabei de narrar para vocês, volta ali e começa novamente a ensinar, começa novamente a falar. E agora os fariseus pegaram uma mulher que tinha sido ali no flagrante do adultério, e trazem essa mulher até Jesus. Esses mesmos que tentaram matá-lo não conseguiram, tentaram prender, não conseguiram com as próprias mãos, enviaram soldados para prendê-lo e também os soldados não conseguiram. Esses mesmos que estavam ali com, olha, muita inveja, estavam ali, olha, por quê? Porque eles não conseguiam falar do modo como aquele nazareno falava. Eles não conseguiam e fazer milagres, sinais e prodígios, como aquele homem ali, que parecia um inculto diante dos olhos deles, fazia e com muito esmero. Então esses aqui trouxeram essa mulher, trouxeram, e olha só que hipocrisia, meus irmãos, ainda chamam de mestre, de rabi, como diz a palavra. Olha só, versículo 4, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Trouxeram essa mulher e apresentaram ali aos pés do Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês nessa noite, essa mulher realmente foi pega em adultério, porque nós vamos ler aqui, hora nenhuma, momento algum, ela se defendeu, momento algum, ela falou alguma coisa, momento algum, ela levantou a mão para tentar se defender, hora nenhuma, momento algum. Ou seja, essa mulher realmente tinha sido pega em adultério. Ela tinha, quebrado uma aliança com o seu esposo. Ela tinha ferido a lei. Ela tinha desobedecido o 7º mandamento. Ou seja, realmente era algo de punição, diante principalmente do que dizia a lei. E vamos continuar lendo aqui. Mas aqueles homens, aqueles fariseus hipócritas, olha a maneira como trouxeram. Versículo 5. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Meus irmãos, esses homens agindo com toda a hipocrisia, eu quero dizer para vocês, eles não estavam interessados naquela mulher. Eles não tinham nenhum interesse naquela mulher. Não tinham o mínimo interesse nela. Tanto o modo como levaram, expondo-a diante de todos, de uma maneira assim, ridícula. Eles também não estavam interessados na lei. Eles não tinham o mínimo interesse na lei. Eles estavam interessados em derrubar, em pegar Jesus no contrapé. O objetivo deles não era outro, senão fazer com que o próprio Senhor Jesus caísse em algum erro. E a hora que eles viram essa mulher, eles falaram assim: poxa, está aqui, olha, a faca e o queijo na mão. E aquilo que nós vemos muitas vezes no natural, nós vemos situações em que parece impossível de sair. E essa situação era uma situação que parecia impossível, humanamente falando, impossível. Mas eles esqueceram, ou não faziam a mínima ideia, que aquele que estavam lá era o Mexiá, o Messias, o enviado do Senhor, o Cristo, o Deus vivo, feito homem aqui na terra. Eles não tinham ainda ideia de que aquele que estava ali não era nada mais, nada menos que o próprio Deus feito homem. E nas mãos do Senhor está todo o domínio. E o Senhor já conhecia o coração de todos. Por isso que eles tinham já falado a respeito de julgamento, já tinha falado a respeito daquilo que ele vinha já acrescentando. E vamos continuar aqui. Versículo 6. Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem o que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Amém?
É claro, armaram uma armadilha para o Senhor. Vocês conhecem essa passagem, muito conhecida nossa. E Jesus, nesse momento, pega, abaixa e começa a escrever na terra. E eu quero dizer para vocês, meu irmão, a única passagem na Bíblia que relata Jesus escrevendo. Sabiam disso? Não quero dizer que ele era analfabeto, de maneira alguma. Ele era considerado mestre em Israel. Ele sempre lia quando era convidado na sinagoga. Ou seja, ele foi muito instruído. E além disso, obviamente, pelo fato de ser Deus. Mas a única passagem que relata ele escrevendo é aqui, no pó da terra. Diante daqueles homens, diante daqueles que se diziam e estavam ali para querer julgar, mas julgar não interessado na salvação daquela mulher, na contrição daquela mulher, na mudança daquela mulher. Estavam ali interessados em derrubar o Senhor Jesus, assim como infelizmente hoje tem muitos que querem derrubar a palavra viva do Senhor, indo com muitos artifícios e coisas, pegando e piscando, buscando coisas diante da lei ou da palavra do Senhor, tentando derrubar aquilo que o Senhor sempre fez. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Senhor, a única vez que ele escreveu, foi essa vez. A única narrativa, perdão, nunca a única vez que ele escreveu, mas a única narrativa que ele escreveu foi essa, no pó da terra. E eu quero dizer para vocês, enquanto muitos homens, aqueles que se julgam aptos para julgar, aqueles que se julgam conhecedores da verdade, aqueles que se julgam doutores na lei, querem escrever em bronze, em placas de ouro, querem escrever em mármores, para que fique para a eternidade. O Senhor escreveu no pó da terra, porque ele sabia que o que ele escreve fica marcado, fica escrito no coração do homem. E aquilo que o Senhor escreve jamais será tirado. Pelo poder do Senhor agindo nas nossas vidas. Por isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade penetra no íntimo do coração do homem. A verdade entra naquilo que Deus tem. E aqui esses homens estavam trazendo essa mulher. A lei diz que deve morrer por apedrejamento. Vamos ver o que diz a lei? Volta comigo rapidinho. Livro de Deuteronômio. Livro lá no começo da sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 22. Nós vamos ver que muitas vezes o homem é parcial. Muitas vezes o tribunal do homem, olha de uma maneira parcial. O tribunal de Cristo, mesmo com toda a dificuldade, e eu não sei você, mas se nós pararmos para analisar o que diz Romanos 14, que diz que todos nós seremos apresentados diante do tribunal de Cristo, e daremos conta de tudo aquilo que fizemos e falamos, é de fazer-nos tremer nas bases. Mas eu digo para vocês, é muito melhor ser absolvido no tribunal de Cristo do que ser condenado nas mãos dos homens. Mesmo diante da lei que o próprio Senhor colocou. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Aqui no capítulo 22 do livro de Deuteronômio, pega comigo o versículo 22. Deuteronômio 22, versículo 22. Vamos ver então a questão da lei, que eles levaram aquela mulher até Jesus para ser julgada e apedrejada diante da lei. E aí eles mesmos falaram, essa mulher foi pega em adultério. Fala assim comigo, adultério. Só comete adultério quem é casado, amém, meus irmãos? Quem age de maneira errada em um relacionamento sexual sem ser casado é fornicação, é outra coisa. Adultério cabe a quem é casado. Olha que interessante. Capítulo 22, versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher casada, amém? Ambos, fala assim comigo, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer o seguinte, Deus é Deus e não muda. E eu já falei aqui, a lei existe, sempre existiu e continuará a existir. E a lei em si não salva. O que salva é a graça. Mas a salvação pela graça só vem quando a lei manifesta o pecado e pelo Espírito, porque somente pelo Espírito Santo se convence do pecado. Aí sim a graça salva.
Amém, meus irmãos? E eu quero dizer o seguinte, que essa lei continua em perfeito estado. Essa lei continua. Hoje não é morte natural. Hoje é morte espiritual. E olha aqui o detalhe. Olha o que diz a palavra. Se um homem casado deitar com uma mulher e for pego em adultério, ambos serão mortos. Agora voltemos rapidinho naquela passagem de João. Se lá aquela mulher foi pega em flagrante em adultério, ela não estava adulterando sozinha. Concorda comigo? Se ela foi pega em flagrante, ela não estava sozinha. Ela não estava deitada com um anjo. Ela não estava deitada com o espírito de qualquer coisa. Obviamente ela estava deitada com um homem. E aqui já começa os problemas daquilo que é de homem. E nós vamos entender a misericórdia de Deus. Levaram ambos à presença de Jesus? Levaram só a mulher. Então estão vendo os problemas? E aqui diz o seguinte: se for pego em adultério, ambos devem ser mortos. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha não diz que é por apedrejamento. Diz aí que é por apedrejamento? Nesse versículo 22. De onde tiraram a pedra, pastor? Vamos continuar. Versículo 23. Se um homem encontrar na cidade uma moça, ainda virgem, noiva de algum homem, e se deitar com ela, trazei ambos à entrada daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça por não ter gritado, estando na cidade, e o homem por haver abusado da noiva do seu próximo. Assim extirpará o mal do meio de ti. Aqui que tem a pedra. Se foi pego em adultério, devem ser mortos. E aqui a sentença de morte era diferente. Porque a morte por apedrejamento, meu irmão, é uma morte terrível. Porque você imagina, a pessoa sofre muito mais. Segundo estudos que é falado, ensinado, estudos antigos, 2 mortes terríveis na antiguidade existia. Uma delas, morte por apedrejamento. E pior que essa, somente morte de cruz. Então aqui o Senhor deixa muito bem claro: se uma mulher virgem, uma mulher que está noiva, e na cidade ela deitar com algum homem e for pega, aí sim vai morrer por apedrejamento. Porque a morte por apedrejamento é uma morte lenta. Imagina, meu irmão, pare um pouquinho para analisar. Misericórdia. Você sendo apedrejado, misericórdia. Até morrer, meu filho, precisa muita pedra. É muita dor. É uma dor incalculável. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas depois, uma outra hora, a gente estuda, porque não temos tempo para isso. No livro de Levítico fala a respeito das outras mortes de penas capitais. As outras mortes, e que excluía. Então a morte por apedrejamento está aqui nesse ponto. Então, essa mulher, primeiro ponto, não levaram o homem, levaram somente a mulher. E ela era adúltera, ela não era noiva. E aqui diz a palavra, olha, por que diz isso? Porque ela está na cidade, o homem entrou na casa dela e ela não gritou. Havia gente em volta e ela não gritou. Se não gritou, é porque ela estava conivente. Aí ambos devem morrer por apedrejamento. Continuando, próximo versículo. Versículo 25. Porém, se algum homem achar no campo uma moça noiva e forçar a se deitar com ela, somente será morto o homem que se deitou com ela. A moça nada farás, ela não tem culpa de morte, pois se acaso se assemelha a um homem que se levanta contra o seu próximo e o mata, pois ele a achou no campo, e a moça gritou, mas não houve quem a livrasse. Amém, meus irmãos? Se por acaso o fato de uma mulher noiva estivesse no campo e algum homem pegasse ela e deitasse com ela, aí sim morreria só o homem. Por quê? Porque entende-se que ela deve ter gritado, mas está lá no meio do campo, lá longe, não tinha ninguém para ouvir, ninguém para fazer nada. Então morreria o homem. Essa é a lei. É isso que aqueles homens levaram. Mas como eu estou dizendo para vocês, vamos voltar aí no Evangelho de João. Aquele povo, aqueles fariseus, aqueles hipócritas, que chamavam Jesus de Rabi, e na verdade queriam pegá-lo no contrapé. Eles não estavam interessados na lei, eles não estavam interessados na mulher,
Eles não estavam interessados em nada disso. Estavam interessados somente em derrubar a palavra do Senhor. Interessados por ciúmes. Interessados por quê? Porque o povo estava aplaudindo, o povo estava fazendo, o povo estava entendendo aquilo que é vivo e verdadeiro, a palavra viva, o verbo que se encarnou e habitou entre nós. Agora vamos continuar aqui. Versículo 7. Então Jesus começa a escrever na terra. Eu quero dizer para vocês, há muita especulação com o que ele escreveu. Aqui não diz o que ele escreveu. Amém, meus irmãos? Uns falam que ele escreveu uma sentença, outros falam que ele estava escrevendo pecado. Mas não está dizendo nada e também podemos imaginar o que quisermos, mas não vem ao caso. Mas ele escreve no pó. E como eu disse aqui, a única vez na Bíblia que relata Jesus escrevendo é no pó. Porque no pó, você virou, meu irmão, deu um ventinho e já acabou. Porque ele sabia que o que ele estava escrevendo ficaria gravado no coração daqueles que estavam ali perto. Vamos continuar? Versículo 7. Como insistiram na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Amém, meus irmãos? Conhecido, né, essa passagem. Muito falada essa passagem. E aqui relata aquilo que Jesus estava falando. Aqui, o princípio de Deus agora está sendo manifesto àqueles homens. Só julga quem não tem pecado. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: só julga quem não tem pecado. Então cuidado com o estender de dedos. Cuidado com o julgamento. E volto a dizer aqui, eu não estou fazendo menção de não alertar os nossos amigos, nossos irmãos, parentes, familiares. Eu não estou falando em exortar aqueles que precisam ser exortados. Amém, meus irmãos? Então, por exemplo, fazendo uma analogia, se você sabe que a lei diz que se você andar sem cinto de segurança, você pode ser multado. Aí você, se vê seu amigo entrando no carro e andando sem cinto de segurança, você vai dizer: deixa isso para quem pode julgar. Você pode sim chegar para ele e falar assim: olha, a lei diz que você não pode andar sem cinto de segurança. Amém, meus irmãos? Você está exortando, você está ensinando, você está falando, você está colocando a lei. Eu estou dizendo isso aqui porque também muitos caem em outro extremo, dizendo assim: bom, quem julga é Deus, quem faz é Deus, então eu não vou pregar, eu não vou falar, eu não vou ensinar. Azar daquele, larga ele lá. Se ele está fazendo, está no pecado, azar dele. Meu irmão, nós podemos sim exortar, porque nós somos instrumentos de Deus, nós somos boca de Deus, fazemos parte do corpo místico de Jesus aqui na terra, cuja cabeça é ele. Amém, meus irmãos? Então aqui ele fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. 1 João capítulo 8, rapidinho comigo. Vamos lá na frente. 1 João capítulo 8. Capítulo 1, perdão. 1 João capítulo 1, versículo 8. Comecinho aí da primeira carta de João. É importante para nós entendermos o que Jesus estava falando. E que com poder e autoridade que sempre teve e sempre terá, estava falando diante daquele povo. Olha só que interessante. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Amém, meu irmão? Há diferença para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há diferença daqueles que estão no caminho do Senhor, como eu creio que todos nós estamos. Porque quem está no Senhor, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele não está no pecado, não está sempre pecando. Não está ali no pecado como uma prática auxiliadora idônea. Uma prática do pecado. Porém, nós pecamos. E nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso. Às vezes, vem aqueles perfeitos. Chegam assim, por exemplo, coisa que já aconteceu. Pastor, é permitido uma pessoa que faz isso, isso, aquilo, está em cima no púlpito? Nós, como pastores, ouvimos muito isso. Eu falei: não é permitido. E o senhor deixa? Eu falei: bom, permitido não é. Mas eu não estou sabendo, porque também a gente precisa saber, até para auxiliá-lo.
Porque eu vou dizer uma coisa: se for pôr aqui em cima do púlpito, quem não tem pecado, louvor estaria aqui, nós estaríamos pregando aqui, só podiam ficar aqui, ninguém ia poder subir lá. Por quê? Porque todos nós cometemos pecado. Viver na prática do pecado é uma coisa, viver na prática do pecado é não deixar o Espírito de Deus agir e nos convencer do nosso erro. Amém, meus irmãos? Agora, pecar, todos nós pecamos. E é por isso que essa palavra de Jesus foi no cerne. É por isso que essa palavra de Jesus é como uma faca de dois gumes. Entrou, penetrou, a ponto de separar juntas e medulas, como separa alma e espírito. Aquilo que é sentimento, aquilo que é alegria e tristeza, daquilo que vem do Espírito de Deus. E ele diz aqui: aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele está falando para aquele povo: olha, só cabe a julgar quem não tem pecado. Fala aqui comigo: só cabe a julgar quem não tem pecado. E o que aconteceu? Para nós finalizarmos aqui, vamos continuar. Versículo 8: inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando, um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Amém, meus irmãos? Presta atenção nos detalhes da palavra. Condenação cabe a um juiz. Amém, meus irmãos? Então aquele povo estava fazendo o papel de juiz. E eles estavam interessados, como eu disse aqui, a pegar Jesus. Porque se Jesus falasse: manda ver, a lei é essa. Então, se ele falasse isso, ou seja, Jesus estava numa encruzilhada tríplice. Tríplice por quê? Porque se ele mandasse condenar aquela mulher, ele estava indo contra a lei de Moisés, que a lei de Moisés foi dita por Deus, e ele é Deus. Se ele falasse não, ele estaria indo contra a lei. E também traria um problema secundário, um segundo problema. Ele e toda aquela multidão que estava ao redor, porque não somente aqueles homens com as pedras na mão, mas aqueles que estavam ali ouvindo a palavra, que estavam ali sendo curados na alma, curados fisicamente, eles também estavam ali. E onde ficaria a palavra de amor, de misericórdia? Onde ficaria? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto: se ele não caísse no primeiro, se ele não caísse no segundo, ele provavelmente cairia no terceiro. Porque desde que Israel foi dominada pelos romanos, foi tirado deles o poder de sentença de morte. Sabiam disso? Rapidinho, Evangelho de João, capítulo 18. Vamos pegar essa última palavra aqui para a gente poder entender. Amém? Evangelho de João, capítulo 18, deixa eu pegar aqui a partir do versículo... Vamos pegar a partir do versículo 28. Presta atenção nesse detalhe. Cabia somente ao governo romano declarar pena de morte. Apesar da lei dos judeus trazer isso, não era permitido a eles. Então, se Jesus falasse alguma coisa ali e condenasse aquela mulher e mandasse matá-la, ele seria julgado, porque cabia somente ao imperador romano declarar pena de morte. Presta atenção. Capítulo 18, versículo 28. Então os judeus levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e para não contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, não entraram no pretório. Então Pilatos saiu e lhes disse: que acusação trazei contra esse homem? Responderam-lhe: este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilato: levai-o a vós, julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: não nos é permitido executar a ninguém. Amém, meus irmãos? Por isso que eles levaram Jesus diante da lei romana, porque a lei romana não permitia. Então Jesus estava numa encruzilhada tríplice, mas Ele é Deus.
E eu quero dizer para você e para todos nós que estamos aqui, meu irmão, prefira estar na presença de Jesus do que diante dos homens. Amém, igreja? Muitas vezes nós vemos pessoas que sabem que estão fazendo coisa errada, já foram alertados pelo Espírito através da lei e da palavra, mas ficam naquela coisa, ficam ainda olhando para o tribunal dos homens. Ai, eu não posso, pastor. Por que não pode, meu filho? Muda de atitude, vai. Ai, porque que os outros vão pensar? Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Olhe mais para o que Jesus, para o que Deus, Jesus vai pensar, do que o que os outros vão pensar. Às vezes os jovens aí, sabe que aonde estão, sabe o que estão fazendo, sabe aquilo que está cometendo é erro, é falta, aquilo já foi alertado por Deus. Ai, mas os meus amigos, ai, porque o que eles vão pensar? Olhando ao tribunal de homens, não olhando ao tribunal de Cristo. O tribunal de homens se condena, meu irmão. O tribunal de homens é esses mesmo que agora está falando com você. Vai, é bom. Vai, puxa esse fumo. Vai, toca um baseadinho aí. Vai. Ou então diz assim, vamos entrar em alfa. Vamos aqui, você vai ver que legal. É o mesmo que daqui a pouco vai dizer, viu? Olha onde você foi. Agora, o tribunal de Cristo é diferente. Meu irmão, mesmo com toda a tremedeira que dá, eu sei, porque eu estou no mesmo patamar de vocês, mesmo com toda a dificuldade, vou dizer uma coisa para você, compensa estar na frente daquilo que Deus diz, através de Jesus, do que ficar olhando o que os outros vão pensar. Amém, igreja? Por quê? O tribunal de Cristo, meu irmão, é maravilhoso. Enquanto aqueles homens estavam olhando aquela mulher somente como um artifício, estavam olhando para aquela mulher como não é nem objeto. Eu costumo dizer que a mulher existe aí, né? Mulher objeto. Não era nem objeto, era simplesmente um artifício. Qualquer coisa, uma coisa descartável. Tão descartável que não pegaram nem o homem. Fala assim, não, pega só a mulher, que ela já será o suficiente para atingir nossos objetivos. Jesus olhava para aquela mulher com olhos de misericórdia. Versículo 11, para nós terminarmos. Amém? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, eu o quê? Também não te condeno. Vai e não peques mais. Amém, meus irmãos? Eu não te condeno. Sentença somente de juiz. Eu, você, ninguém aqui pode dizer para um, olha, eu não te condeno pelos teus pecados. Pode ou não? Misericórdia. Não existe confissão auricular. E de você chegar e um padre ou um outro qualquer, seja quem for, sacerdote, até pastor, meu irmão, e você achar que está falando com ele e ele vai dizer para você, está absolvido. Não, só cabe a Deus. Então não tenha medo, não tenha receio. Vá, meu irmão, vá para a presença de Deus. Vai para o tribunal de Cristo. Vai naquilo que o Senhor está falando com você. Deixa o Espírito agir. Porque quando o Espírito age, Ele, com certeza, está olhando para você com misericórdia. Ele quer ver restauração. Amém, meus irmãos? Essa palavra aqui é o próprio proceder de Deus. O Senhor age com misericórdia, enquanto que os homens olham para detonar, para acabar com você, comigo, qualquer um de nós. E só para entendermos, Jesus não aboliu a lei. Jesus não falou que o que ela tinha feito não tinha problema nenhum. Amém, igreja? De maneira alguma. Ele falou assim, não, adulterar, beleza, minha irmã, vamos nessa. Misericórdia.
Ele simplesmente falou: eu não te condeno. E completou, alertou: sai da prática do pecado. Vai e não peques mais. Amém? Fala assim comigo: compensa. Muito fraco. Fala assim: compensa estar na presença de Jesus. Amém? Mesmo que te incomode. E eu vou dizer mais, viu, irmão? Quanto mais incomoda, melhor ainda. Quanto mais incomoda, aí sim é Deus agindo. E tome cuidado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Pessoal do louvor, pode subir. O que os outros vão estar fazendo? O que os outros vão estar... Meu irmão, os outros são outros. O que importa é o que Deus tem para nós. Amém? Fala assim: a sentença de Jesus é sentença de misericórdia. Você crê nisso, meu irmão? Não existe pecado, nenhum passa sem a misericórdia de Deus. Você crê? Pastor, tem pecado contra o Espírito. Isso outra hora eu falo com vocês. Fica em pé, em nome de Jesus, porque nós precisamos pensar em todas as coisas. Nós precisamos entender os princípios de Deus na nossa vida. Nós precisamos fazer com que realmente a palavra de Deus faça a diferença em cada um de nós. Você crê nisso? Fala assim: o meu Deus é Deus de misericórdia. E eu quero anular agora todo o sofisma. Eu quero arrancar tudo aquilo que é do maligno. Que tem algumas seitas aí, eu digo seitas, pregam por aí. Se você uma vez pediu o perdão de Deus e Deus te deu perdão, se você errar de novo, meu irmão, acabou, não tem mais jeito. Quantas vezes clamar, serão as vezes que o Senhor vai estender as mãos. Tem motivo para agradecermos, meu irmão? Então, não vamos olhar o que os homens têm para dizer, mas apegue-se à palavra de Jesus. E aquilo que Deus tem incomodado, meu irmão, vá na presença dele, clame a misericórdia, porque antes absolvido por ele do que apedrejado pelos homens. Antes termos o agir de Deus na nossa vida do que a condenação de homens. Por isso que Davi, na sua tremenda angústia, quando subiu lá na nascente do Jordão, ele chorou na presença de Deus e clamou ao Senhor. E ele sabia que Deus é justo e continua sendo justo, mas a justiça dele é recheada de misericórdia. E ele disse: Senhor, pequei, falhei, errei contra ti e contra os homens, porque ele sabia a posição dele como rei. Mas venho a ti, Senhor, e não aos homens, pois ele sabia que diante dos homens ele não seria mais rei. Diante dos homens ele seria escurralado. Mas diante de Deus, mesmo que com todo o erro, agiria com misericórdia. Tanto que ele voltou e ainda reinou em Israel. Amém? Claro que a consequência do pecado ficou, mas essa é outra coisa para outro dia. Eu quero que você, nesse momento, abra o seu coração ao Senhor. E quando vai sendo ministrada essa música, deixa Deus agir na sua vida, lembrando que é o mesmo Deus, o mesmo agir, o mesmo que teve com aquela samaritana no poço de Jacó, que esteve com essa mulher, que esteve com filho de Timão, esteve com vários outros. É o mesmo Deus hoje, em nome de Jesus.